Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Quem está feliz em estar aqui, diga eu. Olha para quem está do teu lado, vê se ela está com carinha de quem está feliz, essa bênção aí no fogo. Louvado seja Deus. Tudo bem com vocês, sim ou não? Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Já estive uma vez, há um tempo atrás, num retiro, eu acho que era casa de Emaús, o local, e poder voltar aqui, né, é uma alegria muito grande também. Eu me chamo Oscar, como o André disse, conhecido também como Oscar Locão, mas não se importem com o Locão, um dia foi um Locão do mundo, hoje é um Locão de Deus, amém? Eu tenho 1,67 m de altura, por conta da pandemia, 78 quilos, e muito bonito, amém? Porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus avivado, diga eu! Se você tem mesmo o Espírito Santo de Deus avivado dentro de você, você vai olhar para quem está do teu lado com toda a humildade do teu coração, e você vai dizer para essa pessoa, baba no que Deus fez, ó. Somos todos lindos, sim ou não? As coisas mais belas que Papai do Céu poderia ter feito, está reunido em Araraquara hoje, amém? Eu tenho a língua presa, se liga como fica, Araraquara. Louco negócio. Louvado seja Deus. Eu sou casado há 10 anos com a mulher mais linda deste mundo, dona do beijo de língua mais gostoso deste mundo. Tem alguém que é casado aqui? Levante a mão para eu ver. Quem ainda beija de língua fica com a mordida? Deixa eu ver. Alguns baixaram a mão aí, ó. Vamos orar, louvado seja Deus. Somos casados há 10 anos. Somos pais de 3 filhos. Maria Clara tem 8, Rafa tem 5, Mariana tem 2. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, né, André? Aí a gente falou, é nós, estamos juntos. Louvado seja Deus. Nós moramos, em São Caetano do Sul, um bocado longe daqui, deu 300 quilômetros, 4h20 com o trânsito de São Paulo. E eu não vim falar de mim, eu vim falar do cabeludo que mudou a minha vida, amém? Quem trouxe a Bíblia, levante ela para eu ver, deixa eu ver. Diga glória a Deus. Os carinhas de pau que não esqueceram, que esqueceram e não trouxeram, levanta a mão para eu ver, deixa eu ver. Diga misericórdia, Senhor. Alguns soldados meio que despreparados para a guerra em Araraquara, amém, irmão? Em São Paulo não tem como se andar desarmado, o bicho pega. Em Araraquara não é muito diferente, porque eu vi várias cercas elétricas desde a hora que eu cheguei na cidade, né? Então o negócio não está muito diferente. Você que trouxe a tua palavra, abre ela comigo lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. 9h30, vamos até 10h10. O teclado faz um som para nós aí. Cara, eu quero agradecer a Deus por estar aqui neste lugar junto com vocês. O nosso grupo de oração está acontecendo agora, neste exato momento. Ele é de sexta-feira. É muito difícil eu sair de sexta-feira, mas não tinha como negar o convite do André para poder estar aqui. Nós estamos na missão já há sei lá quantos dias na rua fora. Fiquei um dia em casa, na verdade só o dia de hoje. Domingo em um lugar, segunda em outro, terça em outro, quarta em outro. Ontem eu fiquei em casa e hoje nós estamos aqui, amanhã em outro, domingo em outro. E é uma alegria muito grande, porque a nossa casa de missão ela é mais ou menos parecida com essa, só que tipo metade e dali aqui também. E é uma alegria muito grande ver que nós temos o mesmo carisma, assim, e aquilo que Deus colocou no meu coração, colocou no André, colocou no coração de vocês. E é muito lindo isso, cara, ver jovens sedentos do amor de Deus. Tem alguns lugares que a gente pega o microfone e a gente precisa incendiar, e eu cheguei aqui, eu não precisei incendiar, eu fui incendiado pela unção que rolou aqui neste lugar agora, cara. Isso daqui é fantástico, né? Saber que eu conheci Jesus com 22 anos, ver jovens aqui de 12, 14, 16. Se eu tivesse conhecido Jesus com a idade de alguns que estão aqui, talvez eu seria muito mais louco ainda de amor por este Deus que é louco de amor por cada um de nós. Então vamos trabalhar, bora. 1 Reis 19, a palavra diz assim:
Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara a fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer da tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu, ao fim de salvar a sua vida. E chegando a Bersabeia em Judá, deixou ali seu servo, e caminhou pelo deserto durante um dia, sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo da árvore. Mas eis que um anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te e come. E Elias olhou e viu junto da sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tu tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi dirigida: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu que fiquei e querem tirar minha vida. E o Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar. Neste momento passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendiam as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Deixa a Bíblia aberta um instantezinho, nós vamos continuar. Preste atenção. Nós estamos em qual capítulo de 1 Reis? 19. Essa palavra, ela mexeu comigo muito já há uns anos atrás. Mas é louco quando você lê a palavra e depois de muitos anos você lê ela de novo e o Espírito Santo te revela outra coisa. Afinal, esse daqui é o único livro que ele não é um livro morto, mas ele é um livro vivo. É a palavra viva do Senhor que está no nosso meio. E a palavra diz em Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu pai em segredo, e o teu pai que te vê no lugar oculto, escondido, atenderá aos teus pedidos. É louco quando você tranca a porta do teu quarto, irmão. Quando você invoca o Senhor como você invocou Ele agora. Quando você canta músicas para o Espírito Santo como você cantou agora. E aí quando você vai fazer a tua lexio divina, o anjo vem e te revela coisas que você já havia lido, mas você nunca havia percebido desta maneira. A palavra começa dizendo que um homem chamado Acabe foi conversar com uma mulher chamada Jezabel. E ele foi contar aquilo que ele havia visto. Ei, quando eu chegar em casa, não hoje mais, porque foi 4 horas de viagem e eu não sou bobo, eu vou dormir aqui, comer um hambúrguer com vocês, comer batata frita e tudo mais. Mas amanhã, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar com a minha esposa, com os nossos 3 filhos e viver aquilo que vocês viveram aqui, falando para minha esposa de como que é o lugar, como que é o rostinho de vocês, como que vocês oram, como que vocês louvam, como que é o ministério de música, como que é as paredes pretas, o bagulho pendurado por uma corda, com os negócios no meio e tudo mais. Cara, eu vou falar tudo o que eu vivi aqui nessa noite com vocês hoje. Acabe, ele tinha tanta coisa para falar para Jezabel, só que quando ele chega para Jezabel, ele fala assim: Jezabel, o maluco é do fogo. E é louco quando isso acontece. Tem um retiro, tem uma noite de avivamento, tem um grupo na terça. Você fala do cachorro quente, você fala do pastel, você fala do hambúrguer gourmet que é top, do brigadeiro então que é crocante por fora, molinho por dentro. Mas é louco quando você fala não somente do brigadeiro, mas você fala daquilo que você viveu aqui. E você fala: mãe, hoje a noite foi top. Porque a mãe enche o saco, sim ou não? 11 horas de novo, filho, eu vou falar com o André, tá terminando tarde de sexta-feira.
brincadeira e tal. Mas você fala: mãe, você não tem noção do que aconteceu lá. Os caras eram doidos, a galera era doida. Os jovens pareciam aqueles bonecos de posto de gasolina, mãe, tá ligado? Né? Tem uns que são, não parece? Já viu boneco de posto de gasolina? Você mete o compressor, o bagulho tá murcho, xoxo, o posto tá fechado. Aí o posto abre, o cara coloca o compressor, aí o posto fecha. Aí no outro dia o posto abre. É louco quando você vive isso, cara. Quando você fala pra tua mãe: mãe, o fogo cai. É maravilhoso, não importa o horário, mamãe. Eu já gastei tanto tempo no mundo assistindo Serginho Groisman e tantas coisas mais. E lá é gostoso. Ei, Acabe chegou em Jezabel e falou: Jezabel, o cara é do fogo. O cara sozinho derrotou toda a galera. E Jezabel falou: toda a galera. Ele falou: toda a galera. Sabe do que eu estou falando? Nós acabamos de ler qual capítulo de 1 Reis? Sabe o que aconteceu no capítulo 18? Por conta do tempo, depois você pega em casa, lição de casa. Elias sozinho derrotou 450 caras que serviam um falso Deus de nome Baal. O cara estava sozinho no meio de 450 homens e o maluco saiu vitorioso. É louco isso, sim ou não? Estou vendo a camiseta do Palmeiras ali do irmão. Eu sou São Paulino, amém? Porque Deus é São Paulino, amém? Deus, ele é tão São Paulino que ele até escreveu uma carta de São Paulo aos Coríntios, amém? A única certeza que nós temos é que Deus não é palmeirense, porque ele pegou toda a legião de demônios e jogou nos porcos e precipitou aos infernos. Querido, palmeirense e Deus não é. Preste atenção, irmão. Imagina só, eu, São Paulino, indo no jogo contra o Palmeiras e vindo 450 porcos na minha direção. É covardia, sim ou não? O cara tá sozinho, 450 palmeirenses. Ei, é covardia. Mas se o Espírito Santo de Deus possuir a gente, pode vir 450, 900, pode vir quem for, que nós sairemos vitoriosos deste lugar. Ah, meu irmão, quando o Espírito Santo vem, pode vir a galera que for, que nós não temos medo. O maluco estava sozinho, fez uma loucura, falou assim: ei galera, eu tenho uma proposta para vocês, topa? Os caras, qual? Nós vamos pegar um boi, cortar ele em pedaços, colocar sobre a lenha e nós vamos orar, e aquele que Deus responder pelo fogo, este é o Deus verdadeiro. Vocês topam, cara? Nós topamos. E Elias falou: então bora, começa por vocês são 450, eu estou sozinho. Os caras pegaram o boi, cortaram o boi em pedaços, colocaram em cima da lenha, e desde manhã até meio-dia começaram a orar, e nada do boi pegar fogo. A minha fé me faz acreditar que ali estava o boi, e os caras ficaram umba, e nada acontecia. Diz a palavra que perto do meio-dia eles pegaram espadas, eles começaram a se retalhar conforme os costumes deles. Era algo sangrento, terrível. E nada do boi queimar, do Deus dele responder pelo fogo. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, quinta vez, digam uau. A primeira vez eu tive com o Gil Mota, a última vez agora com a Tainá Azevedo. Fiquei 20 dias lá, 3 estados diferentes: Boston, Filadélfia e Carolina do Sul. Eu aprendi uma palavra que Elias usou lá na Bíblia. Não sei falar inglês. De manhã até o meio-dia, os caras oraram e nada. De repente chega meio-dia, Elias olha para eles e diz: come here. Come here. Cola aqui. Elias falou: ei, ele até deve ser Deus, mas ele deve estar lá em Araraquara pregando um retiro, tomando um açaí. A cidade é quente. Ele deve ser Deus, mas ele deve estar em Cancún. Ele deve ser Deus, mas ele deve estar intertido em alguma coisa. Agora come here, faz favor, chega aí, é minha vez. Elias pega o boi, corta em pedaço, tira a picanha e guarda. Não é bobo? A picanha chegou em Araraquara ou não? Prometeram, chegou? O Nine prometeu. Ei, olha pra cá.
O cara corta o boi em pedaços, separa a picanha, coloca sobre ali e fala: joga em água. Jogaram água, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E na terceira vez diz a palavra que a valeta ficou cheia de água, o boi ficou cheio de água. Elias só deu uma olhadinha e falou: Senhor, eu sou retardado. No meio de 450 pessoas eu faço essa loucura, mas não deixa eu passar vergonha não. Eu sei que tu és um Deus verdadeiro, que ouve a oração do justo. E a palavra diz que quando Elias começou a orar, o fogo desceu, a lenha pegou fogo, o boi pegou fogo, a pedra pegou fogo, a poeira pegou fogo, e até a água da valeta pegou fogo. E quando Elias olhou, estavam os 450 homens de joelho, dizendo: esse é Deus. E Elias passou ao fio da espada os caras, isso no capítulo 18. Mas Acabe conta para Jezabel, e sabe o que Jezabel fala? A mesma coisa que ele fez com os meus, a esta mesma hora amanhã, eu vou fazer com ele. Pode dar o recado. Os mensageiros disseram isso para Elias. Jezabel, embora nunca tinha visto Elias, ela era a arquirrival de Elias, mas ela não foi ter com ele, ela só mandou um mensageiro dizer que ele iria o matar. E a palavra diz que o cara anda durante um dia, deixa o teu servo e deita debaixo de uma árvore e deseja na boa, André. No capítulo 18, o cara estava no auge do teu ministério. Você está ligado ao auge do ministério? Quando você fala: uau, você adora, você reza o terço, você jejua, você confessa, você abre a boca e você fala: Deus está comigo. E a gente sabe quando Deus está conosco, porque você busca na palavra, você busca com o joelho dobrado no chão, você busca com o jejum, você busca com o freio às 4 horas da manhã. Você sabe quando você busca e quando Deus está com você. No capítulo 19, o cara está no auge do teu ministério, ele derrota 450 homens. No capítulo 18 e no 19, por causa daquilo que ele ouviu falar, ele deita embaixo de uma árvore e deseja a morte. E antes de se deitar, deixa um servo para trás. Dá para deixar um servo para trás, irmão? Sabe por que tem algumas comunidades que falem? E entre falência mesmo, porque tem pastor, fundador, servos que deixam os outros para trás. Ei, um servo não deixa o outro para trás. Eu piro em filme de guerra, tenho que assistir sozinho, minha esposa não gosta por causa das crianças. Quando as crianças vão dormir, eu assisto filme de guerra. E como eu aprendo? Porque os caras estão lá na guerra, e aí o cara é metralhado. Mas mesmo o cara sendo metralhado, eles não saem correndo, eles voltam para buscar o cara que tomou tiro. Eles colocam o cara aqui, os outros dão cobertura. Ei, um soldado não deixa o outro para trás. Elias deixou Eliseu para trás, o teu servo para trás. Sabe o que é isso? É princípio de depressão. No capítulo 18, o cara está no auge do teu ministério. No 19, deixa um servo para trás, anda um dia e deita debaixo de uma árvore e deseja a morte. Desejar a morte, outro princípio de depressão. Só que a palavra diz que o anjo chegou. É louco, irmão, quando você tem amigos que estão com princípio de depressão. Eles querem ficar no quarto, e o quarto não é claro, o quarto é escuro. Eles se cobrem com cobertores, eles fecham a janela, eles fecham a cortina, eles ficam deitados naquele calor que é em Araraquara, porque eles perderam a vontade de viver. Sabe o que mais eu vi nesses cinco vezes que eu fui para os Estados Unidos? Agora eu e a Tainá presenciamos isso. Jovens de moletom, mas estava calor nesse dia. Moletom, porque quando eles buscam, eles abaixam assim a manga, aqui está tudo cortado de gilete. Jovens que têm iPad, iPhone, jovens que têm tudo, carro da hora, tênis da hora, roupa da hora, mas não tem Deus, são vazios por dentro. Jovens que pensam em suicídio, crises de ansiedade com 14 anos já frequentando consultórios de psicólogos e psiquiatras. Ei,
O cara deita debaixo da árvore e deseja a morte. Mas é louco quando alguém está desejando a morte e Deus vai lá e coloca um anjo. E não é aquele anjo que o padre Marcelo Rossi canta. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo. Não, esses daqui também estão aqui. Não se importam de estar sentado. Tem anjos voando neste lugar. Mas é louco quando Deus coloca um anjo gordinho, alguns negros, outros brancos, uns sem barbas, outros com barba, uns careca, uns de óculos. E você precisa ser um anjo na vida daqueles que estão querendo tirar a sua própria vida. Você precisa ser um anjo naquele brother da tua escola, naquela brother da tua escola que está pensando na morte. Mas você veio aqui buscar vida nessa sexta-feira, nesse final de semana. Um anjo toca, acorda Elias e diz: Elias, come e bebe, porque tu tens um longo caminho a percorrer. Elias se levantou, olhou a água na botija do anjo, até aí normal. Ele olhou, viu um pão e até aí normal. Mas sabe aonde que entra o sobrenatural de Deus? É quando Elias olha, ele vê água na botija do anjo, ele vê o pão e ele começa a perceber que aquele pão não havia sido assado de uma forma natural. Mas ele começou a perceber que o pão estava, o que nós lemos? Chamuscado de brasa. Sabe por que o pão estava chamuscado de brasa, André? Nenhum padre nunca nos ensinou isso, André. Até então, André, a água da botija do anjo é normal, não pega nada, a água da botija do anjo. Até então o pão, normal, mas Elias começa a perceber e ele vê que o pão não foi assado de uma forma normal, ele estava chamuscado de brasa. Era Deus dando um recado para Elias: Elias, nós estamos no capítulo 19. O pão está chamuscado de brasa, para você não se esquecer no que eu fiz no capítulo 18. E se eu fiz no capítulo 18, Elias, eu vou fazendo também no capítulo 19. Levanta, bebe da água da botija, come desse pão. Ei, meu irmão, aquilo que Deus fez na tua vida lá atrás, Deus vai fazer na tua vida hoje também. Tem cara que fica: na minha época o fogo caía, aqui na minha época o escambau. Se o fogo não cai hoje é porque não ora hoje, é porque não clama hoje, porque o mesmo Deus que fez lá atrás é o Deus que vai fazer nessa sexta-feira, 8 de setembro de 2023, neste lugar. Eu não viajei 4 horas e 20, 300 quilômetros para pregar para vocês. Não. Hoje é o dia do meu grupo de oração. Eu ficaria lá, para quê? 300 quilômetros. Eu viajei 300 quilômetros, 4 horas e 20 para chapar o coco com vocês hoje, para me embriagar neste lugar e sair daqui bêbado, embriagado, mas não de vinho doce, mas deste Espírito Santo que nos seduz. Sabe qual que é a treta? O maluco levanta, come, bebe, e o que ele faz? O que ele fez? Não prestou atenção, né? Ele voltou a dormir, irmã. Ei, Deus não vai ficar te dando um hambúrguerzinho, brigadeiro gourmet para você comer, beber e voltar a dormir. A missão de Deus não é colocar anjos para ficar nos alimentando com coxinha, cachorro quente, hambúrguerzinho, não. Só que o cara come, bebe e volta a dormir. Primeiro princípio de depressão, deixou um para trás. Segundo princípio de depressão, deitou debaixo de uma árvore e desejou a morte. Terceiro princípio de depressão, o cara come, bebe e volta a dormir. Meu irmão, você ir dormir 10 da noite, acordar 6 horas da manhã, dormir 8 horas por dia, tá tudo normal. O que não é normal é você acordar, comer, beber, ir no banheiro e voltar a dormir. Depois acordar, beber, comer e voltar a dormir. Isso daí já não está normal. Só que é louco, sabe o que? A palavra diz que o anjo volta pela segunda vez. E quando Deus manda o anjo, meu irmão, o anjo ele é capaz de quebrar a cama, ele é capaz de quebrar a beliche, ele é capaz de abrir a janela do quarto, escancarar a cortina. E quando o anjo vem, que ele vem com a tua luz, todas as trevas vão embora. Quando o Senhor manda um anjo, não tem quem fica de pé, querido. Ei, nós vamos invocar a presença dos anjos neste lugar hoje. E se você tem um amigo, um pai, um irmão que está em depressão, ainda que ele não veio, não pega nada. Eu estava no Rio Grande do Sul, passando um frio tremendo, negativo. Agora, segunda-feira, numa cidade chamada Torres, meu irmão, quando o anjo vem, querido, pode estar negativo lá fora, mas o quarto pega fogo. Quando o anjo vem, a cama quebra,
a janela abre e tudo que é de treva vai embora. Em nome de Jesus, a luz entra. Amém, irmão? O anjo toca e fala: você não está entendendo. Levanta, come, bebe, porque tu tens um longo caminho a percorrer. Tem muitos de Araraquara que quando era lá na garagem, lá frequentavam, mas o lugar ampliou. Quando era pequenininho cabia 150, agora que cabe 150 não vem os 150. Mas não vem por enquanto, porque eu profetizo que a partir de hoje eles vão vir, porque você vai ser um anjo que vai trazê-los de volta para este lugar. E este lugar vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Não vai mais precisar de curtir nas sextas-feiras. Preste atenção, levanta, querido, come, bebe. Tu tens um longo caminho a percorrer, meu irmão. Deus é tão fantástico. Eu usei drogas 8 anos. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Deus é tão bom que hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus na hóstia santa, irmão. Ah, querido, eu gostava de um pó branco que cabia na palma da minha mão, que quando eu colocava no meu nariz me dava algumas horas de loucura. Deus é tão fantástico que Ele continua sendo pó branco, Ele continua cabendo na palma da minha mão, mas quando eu comungo não me dá horas de loucura, me dá dias, semanas, meses, que é Jesus na Eucaristia. Levanta, come do pão, ei, se alimenta, é Deus falando para nós, se alimenta, filho. Levanta, come, bebe. O cara levanta pela segunda vez, come e bebe. E eu não sei se você já fez teologia, filosofia, mas eu não estou nem aí com a tua teologia, querido, porque a palavra diz que foi com o sustento daquela comida que Elias se fortaleceu e andou mais 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, a montanha do Senhor. E diz a palavra que ele entrou dentro da caverna. E quando Elias entra dentro da caverna, diz a palavra que o anjo diz: o que fazes aqui, Elias? Isso é top. Sabe o que significa o que fazes aqui, Elias? Significa que se Deus estivesse do lado de fora, Deus diria: o que fazes aí, Elias? O que fazes ali, Elias? Mas a palavra diz que o anjo diz: o que fazes aqui. Sabe o que significa isso, irmão? Que muitas das vezes nós estamos dentro da caverna, que é o nosso quarto, desejando a morte, deixamos de querer a vida. Quando nós estamos tristes, achando que Deus nos abandonou, é Ele dizendo: o que fazes aqui? Porque Ele está dentro do quarto escuro junto contigo. Ei, pode a tua mãe te abandonar, pode o teu irmão, o teu pai, o teu ficante, o teu namorado, pode todo mundo te abandonar. A palavra diz: pode uma mãe se esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de vós. É louco quando você está trancado dentro de um quarto, Deus entra e fala: o que fazes aqui, filho? Fernanda, Renata, Juliana, o que fazes aqui? Deus estava com ele dentro daquela caverna. Sabe qual que é a treta? O cara tenta enganar Deus dentro da caverna. Irmão, Deus está nesse lugar. Ele está nesse lugar? Sim ou não? Se onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu me faço presente no meio de vós. Você duvida que ele está aqui? Tem pessoas que só acreditam porque vê no ostensório. Ele está aqui, querido, não tenha dúvida. Só que o cara quis enganar Deus dentro da caverna. Você pode enganar o André dentro da caverna, o Oscar Locão dentro da caverna. Você só não consegue enganar Deus dentro da caverna. Deus diz: o que fazes aqui? Sabe o que Elias diz? Estou devorado de zelo, Senhor, pela tua casa. Mataram todos ao fio da espada, agora querem tirar a minha vida, e só eu fiquei. Olha que mentiroso, o cara quer enganar Deus. Só eu fiquei. O cara fugiu, o cara desejou a morte, ele estava dentro da caverna. E Deus disse: você não ficou não, você fugiu, você foi covarde. No capítulo 18 você estava no auge do teu ministério, cara, e agora você está desejando a morte. Ei, não se esqueça,
Nós estamos no auge do nosso ministério. O Senhor está te usando como músico, usando como intercessor, usando como pregador, usando como alguém que está na acolhida, usando como alguém que lava uma privada como ninguém. Ei, André, eu conheço intercessores que diante do sacrário estão com o coração longe do Senhor, mas eu conheço servos que lavando a privada estão adorando Jesus porque estão dando o teu melhor lá no banheiro onde ninguém está vendo, e são desses servos que Deus quer, irmão. Servos que adorem o Senhor varrendo um chão, servos que adorem o Senhor lavando uma privada, servos que adorem o Senhor cantando louvores o dia inteiro e não só de sexta-feira à noite, porque é pouco. Ei! Elias tentou enganar Deus dentro da caverna, mas o anjo disse: sai para fora. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: sai para fora. Sai para fora do teu quarto. Sai para fora da tua soberba, da tua vaidade, do teu orgulho. Sai para fora, porque Ele vai passar. Só que eu não posso tirar nem acrescentar um íon da palavra, um jotinha da palavra. A palavra diz que Elias sai para fora. Vem o vento, mas Deus não estava no vento. Aí vem o terremoto, aí Deus não estava no terremoto. Aí veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa ligeira. Aí você vai falar: mas Oscar Locão, nós somos do avivamento. Por que Deus não estava no fogo, nem no terremoto, nem no vento? Irmão, entenda uma coisa: nós não podemos tirar nem acrescentar. Mas não é que Deus não estava no fogo. O problema é que quando veio o fogo, Elias falou assim: Deus me livre do fogo. O problema é que quando veio o terremoto, ele falou: misericórdia, que eu não quero terremoto. O problema é que quando veio o sopro, ruar o vento, ele falou: eu não quero este vento. Tem jovens que saem da tua casa, mas quando chega aqui vem o fogo, não quer o fogo. Vem o vento, não quer o vento. Não, irmão. Eu amo. E o Mar Quintanilha, eu fiquei sabendo que vocês gravaram essa canção. Esse maluco aqui viajou comigo 500 quilômetros até uma cidade chamada Ribeirão Branco. Quando eu cheguei lá: eu nasci do fogo, sou filho do fogo. Aí eu gravei e mandei pro Wilmar. O Wilmar falou: onde você está? Eu falei: estou em Ribeirão Branco. Aí o Ministério de Música desceu. Eu falei: cara, vocês conhecem o Mar Quintanilha? Não. Oxi, como não? Vocês estão cantando a música do cara? Não, essa música é André Maria, Gerados pela Imaculada. Olha que louco. Aí o Wilmar mandou o vídeo, falou: não, loucão, os caras também gravaram, tocaram ela também. Olha essa música: eu nasci do fogo, eu sou filho do fogo, e na tenda de Davi eu vou me consumir em louvor e adoração. Meu irmão, aquele que nasceu do fogo não foi feito para ficar na geladeira, não foi feito para ficar no freezer. Mas tem muitos que nasceram do fogo que hoje não estão no fogo. Mas hoje nós vamos clamar o fogo de Deus neste lugar. Ele vai consumir o boi, a lenha, a pedra. Ele vai consumir tudo aqui, meu irmão. Toda espécie de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, de pensamento de suicídio. Nós vamos orar neste lugar e o Senhor vai responder por este fogo. Vocês creem nisso, sim ou não? Se creem mesmo, por que você não aplaudiu esse Deus que vai manifestar no nosso meio? Ele vai. Preste atenção. Não dá para aceitar jovens que nasceram no fogo não estarem mais no fogo. Eu tenho uma marca, chama Menos que Fogo é Gelo. Mas eu estava com o Gil Mota agora lá em Montes Claros, PHN, 4.000 jovens. Oscar Locão, Gil Mota, Cassiano Meireles da Canção Nova, Tiago Brado, 4.000 pessoas. Eu levei sem camiseta. Primeiro intervalo, acabou tudo. Não temos aqui a Menos que Fogo é Gelo para vocês. Mas por que Menos que Fogo é Gelo? Apocalipse 3, 15 e 16. Seja quente ou seja frio, porque se você for morno eu vou te vomitar. Ou é quente ou é frio, é de Deus ou é do diabo, ou é santo ou não é nada, ou é fogo ou é gelo. No caminho do Senhor, meio termo não dá. Um dia nós nascemos do fogo e nós vamos viver neste fogo até o último minuto da nossa vida.
Eu tenho 42 anos, irmão, eu vou fazer 43 o mês que vem, mas dia 20, 21 e 22 deste mês é o final de semana mais feliz da minha vida, sabe por quê? Porque dias 20, 21 e 22 de setembro de 2002, eu fui trombado por Jesus. Ele trombou comigo, 56 quilos, pele e osso no crack. Mas quando Jesus me seduziu, irmão, eu cheguei em casa, eu falei em línguas com um cachorro, com um papagaio, com um periquito, o gato miou. Eu falei, tá orando em língua, eu orei com um gato. Meu irmão, eu falava de Jesus pro poste. Isso daqui dura 20 e poucos anos, e eu não paro de falar deste Deus. Eu já apanhei mais do que subaco de aleijado neste movimento chamado Renovação Carismática Católica. O meu coordenador do grupo de oração disse que eu não duraria 2 meses, porque era mais um fogo de palha. Mas hoje nem a missa de domingo ele não vai mais. Mas aquele que só iria durar 2 meses já está há 21 anos na caminhada. É assim que faz, meu irmão. É assim que é. Ei, isso é louco, cara. Porque pode as pessoas não darem nenhum real para você ou falarem mal da tua vida. Não importa o que pensam ou falam. O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito. É isso que importa. Seja um louco por Jesus. Seja um chapado por Jesus. Não tenha vergonha de andar de saia no shopping. De ir com a camiseta de Nossa Senhora para a escola, para a faculdade. Porque vir com saia, com camiseta, andar com uma corrente, dizer que é consagrado dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Só que nós precisamos testemunhar para o mundo. Eu não fui na jornada mundial. Se eu fosse, eu ia pecar. Ver um bispo de Lisboa dar uma entrevista dizendo que a intenção da jornada mundial da juventude não era converter aquele 1,5 milhão de jovens, que era mais para entreter eles, doeu na minha alma. Aí a minha esposa falou, você não vai? Eu falei, para que jornada mundial da juventude, se a gente tem PHN na Canção Nova e o fogo caiu com os jovens querendo sair da prostituição, sair das drogas, da maconha, do sexo antes do casamento. Ei, se você faz um evento que não é para converter jovem, para quê, irmão? Para quê? Para entreter o jovem. O problema é que antigamente as pregações eram para conversão, hoje são pregações de inclusão. Não, Deus é misericordioso, Ele te aceita do jeito que você é, e você pode continuar vivendo a tua vida de pecado. O caramba, irmão, em João 8, Jesus falou, ninguém te condenou, não. Ele falou, então eu também não. Agora vai e faz o quê? Continua se masturbando, foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Assistindo site pornográfico, sim ou não? Agora vai, não peques mais. Agora vai, só não continua mais nessa vida. É esse o Deus que eu acredito, que ama, que acolhe, que é misericórdia, mas que diz, filha, só não faz mais a mesma coisa, só muda de vida. E é conversãozinha, doses homeopáticas de amor derramado por Jesus na nossa vida. A cada sexta-feira o Senhor vai te amando de uma forma diferente. A cada terça-feira Ele vai depositando doses homeopáticas de amor na tua vida. E chega uma hora que você já tem nojo do teu pecado, já não condiz mais com a tua vida. Ei, meu irmão, você muda de vida, e não somente você, mas todos aqueles que estão ao teu redor, eles sentem a presença do Senhor na tua vida. Eles olham para você e falam, uau, ela é diferente. Ela usava piercing, um sinal satânico. Ela usava umas mini blusas que aparecia o peitinho para fora, aquele shortinho que marcava a polpinha do bumbum, e eu percebi que ela está diferente agora. E é louco quando a galera está do nosso lado e eles percebem que há uma diferença na nossa vida. Ele olha e fala, o cara tá cheio de dívida, 140 mil reais só para reformar o bagulho. O cara tá no fervor, só os boletão chegando, mas o cara não esmurece, ele não murmura, ele não reclama, ele não tá cabisbaixo. Tem pessoa que é tão negativa, tão pessimista, que para você dar um oi você precisa rezar a armadura do cristão antes. Já viu pessoas assim, irmão? Tem pessoa que você fica dos 5 minutos do lado dela, irmão, é uma energia tão ruim, cara, que você sai de lá mal. Já viu pessoa assim, irmão? Você troca 10 minutos de ideia, você sai mal, cara. Irmão, chuta que é macumba, querido. Sai fora de pessoas assim, irmão. Você já ficou do lado de pessoas que é pra cima, otimista, né? Cara, pessoas cheias de Deus não reclamam, não murmuram. Tem pessoas que parecem aquelas hienas do desenho animado, lembra? Que ficavam, ó vida, ó céus, ó azar. O Lula tá ruim, com a Dilma tá ruim, com o Bolsonaro tá ruim, nunca tá bom para ele, tá calor, tá muito calor, tá frio, tá muito frio. Irmão,
Aquele que nasceu do fogo está sempre bom. Mas Oscar, às vezes tem dias que não está bom. Como? Se você tem Deus dentro de você, se o Espírito Santo age em você, como que não está bom? Querido, eu não sei como que Deus é para você, irmão. Para mim, ninguém viu Deus. A minha fé me faz acreditar que Deus já deve ser tipo um senhor de um cabelo mais grisalho, tipo meio gordinho como o André, assim, já tal. Uma barba mais branca, sentado num trono, com um cajadão top, uma voz de trovão, gerados para a Imaculada. Eu tenho para mim que Jesus já é mais joviano, aquele cabelão descolado, encaracolado, que tem um andar diferente, descolado e pá. Agora eu tenho para mim que o Espírito Santo é meninão. Criança faz criancice, menino faz meninice, diz na Bíblia. Para mim o Espírito Santo é aquele que mamãe, vai dar certo, mamãe. O Espírito, olha, eu estou todo arrepiado, cara. Eu sou de 1980, irmão. Eu tenho 42 anos, eu dirigi 4 horas. Querido, se vocês quiserem ficar até meia-noite, 1 hora da manhã, vamos embora, outra hora. Vamos aí, irmão. Querido, esse meninão que está dentro de você não pode deixar você deitar debaixo de uma árvore depois do ápice do que você viveu aqui e desejar a morte amanhã. Todas as vezes que a morte quiser bater na tua porta, se lembre da sexta-feira de hoje e fala: eu não vou deixar. Vai vir dificuldade? Claro que vai. João 16:33, no mundo vós haveis de ter aflições, mas coragem, filha, eu venci o mundo. Ei, Oscar, mas eu estou sendo muito tentado, está difícil. Cuidado. 1 Coríntios 10:13, a palavra diz: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que vós possais resistir, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sair dela. Está sendo tentado? Não pega nada. Deus permite que o Satanás te tente, mas a tua tentação nunca será mais forte do que você possa suportar. Existe um Deus que é fiel, que está dentro de você, que permite que você combata o bom combate e saia vitorioso, mesmo sendo 450 homens e você sozinho. Ah, irmão, qualquer dia eu quero voltar aqui para pregar sobre um cara de nome Sansão para vocês. Um cara que a mãe era só uma mulher estéril, mas aí o anjo deixa a dica e o moleque nasce. Só não podia beber vinho, bebida fermentada, comer coisa impura, e que a navalha não podia tocar na tua cabeça. E a palavra diz em Juízes 14, verso 5, que o cara descendo com os teus pais, a vinha de Taná, veio um leão rugindo contra Sansão, e ele destruiu aquele leão como se fosse um cabrito. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou da vida dele. Meu irmão, se o Espírito Santo se apossar da tua vida, pode vir o leão que for rugindo para tentar te devorar, que você vai sair vitorioso, vai estraçalhar sem ter nada na mão, ou melhor, tendo, terço, Bíblia e tudo mais na tua mão. Amém, irmão? Vamos ficar em pé 40 minutos em ponto.